Bom dia, meninos do 8º ano. A ProSônia está aqui hoje para mais uma aula de matemática referente à nossa segunda unidade. Nós hoje vamos concluir o nosso último capítulo do livro, que é o capítulo 8, não é? Da segunda unidade. O capítulo relacionado a triângulos. Aqui, nós temos aqui, ó, para cá. O que é um triângulo? Não é? Nós vamos falar sobre as figuras geométricas, não é? Os nossos capítulos daqui para frente sempre vem uma figura geométrica. A nossa primeira figura geométrica é o triângulo. Aí eu fiz uma pergunta ali para vocês. O que é o triângulo? Aqui eu coloquei uma imagem, não é? E nessa imagem eu coloquei as pirâmides do Egito, não é? Do Vale de Gizé no Egito, que elas são exemplos da utilização do triângulo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, todas as formas geométricas, elas estão dispersas aí no nosso universo. Então, aqui um exemplo são as pirâmides de Gizé no Egito, certo? Tem a fórmula triangular. Aí, quais são os elementos que formam o triângulo? Que é essa figura que nós temos 3 lados. Aí nós não podemos dizer apenas que o triângulo é uma figura somente com 3 lados, não. Para formarmos um triângulo, nós temos que utilizarmos 3 elementos. Esses elementos são, o primeiro elemento a gente chama de vértice. O vértice de um triângulo. O que quer dizer o vértice? O vértice é esse pontinho. Quando você coloca o ponto A, o ponto B, o ponto C. Então, nós temos 3 vértices. Todo e qualquer triângulo é formado de 3 vértices. E esses vértices são representados por letras maiúsculas, porque são pontos. Em geometria, todo e qualquer ponto é representado por uma letra maiúscula. Então, aqui eu tenho A, o ponto B, o ponto C, que são os vértices. Outro elemento, quando você coloca os vértices do triângulo, você coloca o segmento, esse segmento de A a B, nós chamamos de lado. AB, o segmento BC e o segmento AC, ou CA. Nós chamamos ele de lados. E nós temos aqui também outro elemento que são os ângulos. Então, aqui nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, todo e qualquer triângulo é formado por 3 elementos. Esses elementos são os vértices, os lados e os ângulos. Aí eu coloquei aqui, ó, os pontos A, B e C. São os vértices do triângulo. Então, aqui, ó, ponto A, B e C. Aí eu coloquei os segmentos AB, BC e CA. Quando vocês encontrarem no livro, vocês vão encontrar esse tracinho em cima do segmento. O que quer dizer segmento AB, segmento BC e segmento CA. Agora, quando a gente trabalha com os ângulos, nós trabalhamos com esse acento aqui, ó, que em português a gente chama de circunflexo. Em matemática a gente chama ângulo A, ângulo B e ângulo C, para diferenciar. Se você tem apenas A, B e C, você tem os vértices. Quando você coloca esse circunflexozinho em cima da letra, está representando o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. E o segmento AB, segmento BC e segmento CA. Então, todos esses são os elementos que formam um triângulo. A outra parte que forma um triângulo são os ângulos externos. O que quer dizer ângulo interno? O que está aqui dentro, certo? Interno está dentro do triângulo. Se eu faço um prolongamento desse segmento de reta, o que forma aqui, ó, desse segmento de A para B, eu fiz um prolongamento, aqui é o ângulo externo. Eu prolonguei aqui de A para C, aqui tem outro ângulo externo. Eu prolonguei aqui de B, tá vendo? De C para B, outro ângulo externo. Então, todo triângulo é formado por vértices, 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e também, se fizer o prolongamento, nós temos os ângulos chamados de ângulos externos. Ok? Agora,
Aqui nós temos também a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos, certo? Então, todo e qualquer triângulo é classificado quanto às medidas dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Quanto à medida dos lados, o triângulo ele pode ser equilátero. O que quer dizer equilátero? Ele tem 3 lados com mesma medida. A seta está indicando esse lado de AB, o lado B e C e o lado de AC. Eles têm a mesma medida. Então, eles são chamados de triângulos equiláteros. Aqui, esse segundo, nós temos o lado AB, a seta indicando, e o lado AC, indicando que eles são congruentes. Congruentes em matemática quer dizer iguais, né? Lados congruentes são lados iguais. Então, o lado AB e o lado AC são iguais. Então, se eu tenho esses 2 lados iguais, eu digo que ele é um triângulo isósceles. Se ele tem 3 lados de medidas diferentes, AB tem uma medida, BC tem outra medida e de AC temos outra medida. Então, esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Então, quanto à medida dos lados, os triângulos podem ser equilátero, são 3 lados iguais. Eles podem ser isósceles, 2 lados de mesma medida ou congruentes, e escaleno, que tem 3 medidas diferentes, ok? Agora, quanto à medida dos ângulos, né? Eles classificam-se em acutângulo, retângulo e obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo? É quando ele tem 3 ângulos, ó, os 3 ângulos agudos. Aí vocês me perguntam, e o que quer dizer um ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele que tem menos de 90 graus. Então aqui, se eu tenho um triângulo com os 3 ângulos com medidas menos de 90 graus, vamos dizer 70 graus, 20 graus, 30 graus, ele é chamado de acutângulo. Quando ele tem um ângulo reto, ó, esse quadradinho indica que o ângulo é reto. Toda vez que vocês encontrarem esse quadrado, ó, em forma de L, o triângulo está em forma de L. Esse quadrado que formou aqui é o ângulo reto. Então, ele tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo. Aí você diz, e o que é o ângulo reto? É o ângulo que tem 90 graus, ok? Aqui, obtusângulo. Nós temos um ângulo obtusângulo, é aquele ângulo maior que 90 graus. Pode ser 91, pode ser 100, pode ser 99, pode ser 103, 105, qualquer grau acima de 90. Se ele tem um ângulo obtuso com maior de 90 graus e 2 ângulos agudos, ele é chamado de obtusângulo. Então, aí nós temos a classificação quanto aos ângulos. São acutângulo, 3 ângulos agudos, menores que 90 graus. Retângulo, quando a gente tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso, acima de 90 graus. Aqui. A outra parte. Quando nós trabalhamos com um triângulo, nós temos a soma das medidas dos ângulos internos. Como são essa soma das medidas dos ângulos internos? Todo e qualquer triângulo, eu desenhei aqui um triângulo, ó, fiz aqui o desenho para vocês, um triângulo qualquer. Aí, nesse triângulo, eu coloquei aqui embaixo, dividi os 3 ângulos. Eu dividi um ângulo aqui, outro ângulo aqui e outro, certo? Vocês podem fazer a experiência em casa. Desenha o triângulo, coloca os 3 ângulos internos e pinta esses ângulos internos. Quando vocês fizerem isso, vocês vão pegar, ó, pinta cada um e vocês vão pegar uma tesoura e cortar, dar um recorte, ó. Faz de conta que eu cortei. Cortei essa parte, cortei essa outra e cortei essa aqui. E aí agora nós vamos reunir essas partes que nós cortamos.
Então, se eu separei essa parte do triângulo, separei essa outra parte do triângulo e separei essa outra parte do triângulo, nós formamos aqui um quebra-cabeça. Olha o quebra-cabeça no que deu. Juntei essa primeira parte, a segunda e a terceira. Os ângulos ficaram juntos. Aí formou o quê? Um outro ângulo. Este ângulo que eu formei aqui é um ângulo chamado de ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo que tem 180 graus. É a metade de uma circunferência. Nós chamamos de semicircunferência. Olha o quebra-cabeça. Montei os ângulos internos, que é para vocês entenderem a soma dos ângulos internos. Então, montei o quebra-cabeça e ele formou um ângulo raso. Metade de uma circunferência. Semicircunferência. É um ângulo raso. Aí, passando aí. Este ângulo raso, quando você trabalha com ele, você forma um ângulo de 180 graus. Todo e qualquer ângulo raso forma-se um ângulo de 180 graus. Então, o que é que a gente indica? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo forma 180 graus. Então, aqui eu tenho exemplo. Vamos dar um exemplo claro aí. Eu tenho que calcular x no triângulo abaixo. Então, aqui eu tenho um triângulo desenhado, coloquei o ângulo A, 2x, o ângulo B, x mais 20 graus, e o ângulo C, o valor x. Aí eu quero calcular o valor de x, para fazer a experiência, para ver o que nós trabalhamos antes no quebra-cabeça. Então, aqui eu vou colocar, ó, eu vou pegar o ângulo A, que vai ser 2x, é o que vocês devem fazer. 2x mais x mais 20, x mais 20 graus, mais a letra C, que vale x. Aí eu coloquei para vocês. Toda soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá um ângulo raso, e esse ângulo raso tem 180 graus, porque é metade da circunferência. A circunferência tem 360, uma semicircunferência tem 180 graus. Então, aqui eu vou igualar essa equação a 180 graus. Então, somando os três ângulos internos, ó, 2x, o A, x mais 20, o B, e x, a letra C, formou 180. Aí vamos resolver a equação. Todos os valores de variável x vão ficar juntos, mais x, ficaram os três juntos, igual 180, o valor 20 passa para cá, ele é positivo, passa para depois da igualdade negativo, uma equação do primeiro grau. Aqui nós vamos somar 2x mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Fica 4x. 180 menos 20 vai dar 160. Agora, x, que é o valor que eu quero, vai dar 160 dividido por 4. 160 graus dividido por 4. O valor de x vai dar 40. 160 por 4, x vale 40 graus. Então, aí, se eu tenho que o valor de x vale 40 graus, agora eu vou verificar se a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Aí eu vou colocar o primeiro valor, que é x. X aqui vale 40, tá vendo? Ou você pode arrumar direitinho aqui, ó, para não ter trabalho. Você vai colocar o A, vai medir 2x, 2 vezes 40 e vai dar 80 graus. A letra B, nós temos x mais 20 graus. Quem é x? 40. 40 somado com 20 vai dar 60 graus. E a letra C, nós temos o valor x, que é 40. Quando você somar 80, 60 e 40, vai dar, ó, 180 graus. Então, conclui-se o quê? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Tá? Se você juntar esse pedaço com esse e com esse, você vai formar um ângulo raso de 180 graus. Aí você verificou o ângulo A
o ângulo B e o ângulo C, certo? O ângulo A, 2 vezes 40, 80. O B, 40 mais 20, 60. E o C vale X. Somando, dá 180 graus. Ok? Então, aí nós temos soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Vamos passar aqui adiante. Verificar essa próxima parte aqui. Agora, a condição de existência de um triângulo. Aí você diz, o que quer dizer isso, prof? A condição de existência de um triângulo. Como é que um triângulo pode existir? Ele é uma figura geométrica e nós não podemos, em momento nenhum, a gente dizer, pegar qualquer segmento de reta e formar um triângulo. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer assim, eu quero um triângulo com 10 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Porque pode não dar o triângulo. Eu posso dizer, gente, faça um triângulo aí com 2 centímetros, com 4 centímetros e 8 centímetros. Aí você vai marcar esse triângulo e ver se pode construir. Então, eu coloquei aqui, que em todo triângulo, qualquer lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Eu vou explicar aí para vocês. Aí acompanhe aqui o exemplo. Eu tenho um triângulo. Eu coloquei esse triângulo com 2 centímetros, com 3 centímetros e com 4 centímetros. Você está vendo que o triângulo foi colocado e ele fechou a figura normalmente. Se você observar, eu coloquei aqui o primeiro lado do triângulo foi 2, o outro lado foi 3, o outro lado foi 4 centímetros. Aí eu coloquei menor, porque qualquer lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Então aqui eu coloquei 2 é menor que, somei 3 mais 4, aí que deu aqui 7. Então 2 é menor que 7. Aqui 3, que foi o outro lado, eu somei os outros lados. 2 mais 4, que deu 6. Então, 3 é menor que 6. Então, aqui, o outro lado foi 4 centímetros. Aí você vai pegar, soma os outros dois. 2 mais 3, que formou 5. 4 é menor que 5. Então, todos os lados foram menores do que a soma dos outros dois lados. Então, foi possível formar aquele triângulo anterior. Então, só é possível formar um triângulo se todos os lados derem menor do que a soma dos outros dois lados que sobrarem. Eu vou passar aqui um exemplo mais claro para vocês, certo? Como é que acontece isso aí. Então, aí, eu dei aqui. Eu quero formar um triângulo com essas medidas. 8 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Aí eu vou verificar. Eu coloquei o meu segmento aqui, ó, com 8 centímetros, certo? Aí eu vou pegar aqui. Esse outro segmento aqui, 4. Mas aí eu não posso fechar 3 aqui, certo? Olha o espaço que teve aqui. Por quê? Porque não é possível formar um triângulo com 8 centímetros, com 4 centímetros e 3 centímetros. Por quê? Você pode provar de uma forma mais simples. Você pode pegar o maior número, que é o 8, e ele tem que ser menor que a soma desses dois valores. 4 mais 3 equivale a 7. Então, 8 é menor que 7? Não. Então, nós não podemos formar um triângulo com essas medidas, porque o lado maior, ele vai ficar menor que a soma dos outros dois lados? Não, ele ficou maior. Então, não pode formar o triângulo aqui, ó. Desenhei a figura, 4 centímetros e o 3 não chegou a fechar o triângulo. Deu essa abertura aqui. Por quê? Porque o lado maior não é menor que a soma dos outros dois lados. Deve ser menor para formar um triângulo. Aqui é a outra parte. Bora ver aí. Então, aí, eu coloquei aqui uns experimentos que vocês podem fazer com esses triângulos aí. Você pode pegar os canudinhos e vocês vão recortar. Pegar o canudinho e recortar de 7 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Vocês podem fazer essa experiência em casa. Aí vocês vão tentar, com esses canudinhos, montar um triângulo para ver se ele dá um triângulo.
aqui, ó, 7 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Se você montar isso aqui, será se isso vai dar um triângulo? Experimenta primeiro e depois você faz o cálculo. Eu vou pegar o quê? Como é que eu vou proceder esse cálculo? Aqui nós vamos colocar aqui. Quem é a maior medida? Aqui tem 7, 8 e 10. Eu vou pegar a medida maior, que é 10, certo? 10 deve ser menor que a soma dos dois outros lados. 7 mais 8, certo? Então, quanto vale 7 mais 8? Vale 15. Então, eu posso dizer que 10 é menor que 15. Então, se você pegar 3 canudinhos, um de 7 centímetros, outro de 8 centímetros e outro de 10, é possível formar um triângulo? É. Esse triângulo vai dar certinho, certo? Agora aqui nós temos outra medida. Eu tenho aqui outro recorte. Eu peço a vocês que peguem mais 3 canudinhos e vocês cortem uma parte com 4 centímetros, a outra com 5 e a outra com 11. Será possível eu formar um triângulo com 4, 5 e 11? Quando vocês colocarem os triângulos, vocês vão verificar pegando a maior medida. Quem é a maior? 11. 11 deve ser menor que a soma dos outros dois lados. 4 mais 5. 4 mais 5, 9. Então, 11 é menor que 9? Não. Então, não é possível formar triângulos com as medidas 4, 5 e 11. Aí vocês peguem em casa, corte esses canudinhos com essas medidas ou qualquer pedacinho de papel e tentem formar para vocês verem que não fecha o triângulo, vai dar uma abertura, um recorte entre esses triângulos, ok? Então, para formar qualquer triângulo, não são qualquer medidas. Nós temos que pegar uma medida, a maior, e somar as outras duas. Se as outras duas ficarem maior do que a soma maior, não pode formar triângulo. Como aqui, ó. A medida maior é 11, as outras duas deu 9. 11 não é menor que 9, ele é maior. Então, não pode formar triângulo com essa medida. Entendido? Vamos agora à outra parte. Então, aí nós temos aqui a medida de um ângulo externo. Como é que eu vou calcular a medida de um ângulo externo? A medida dos ângulos internos forma 180 graus. Se eu quero a medida do ângulo externo, aí eu vou somar. Eu quero somar, achar quem é o ângulo externo. Então, aqui eu tenho X é interno, Y é interno, e aqui eu tenho Z, que é interno, e eu fiz aqui um prolongamento e eu puxei esta medida aqui, que é T. T é o prolongamento do ângulo externo. Então, para saber quem é o ângulo externo, eu tenho que saber quem é Z. Porque aqui, ó, Z mais T formou um ângulo de 180 graus. Ó, o ângulo raso que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, Z mais T. Se eu não tiver a medida Z, eu posso pegar esses dois ângulos, o A e o B, que são chamados de ângulos não adjacentes. O que quer dizer não adjacentes? Está do lado oposto de T. Aqui é adjacente, o Z, aqui é não adjacente. E somar esses dois ângulos. Então, para encontrar um ângulo externo, eu vou somar os ângulos não adjacentes. Aí eu fiz aqui uma figura também, um quebra-cabeça. Eu peguei aquele ângulo aqui, ó, X, Y e Z, e eu dei um recorte. Formei aí um quebra-cabeça. Então, nesse quebra-cabeça, eu peguei só o Z e eu juntei com o T. Tá vendo? Formou Z mais T, deu um ângulo de 180 graus. Agora, quando aqui eu juntei X, Y e Z, ó o que deu aqui. Se eu juntei as três partes, X, Y e Z, vai dar um ângulo de 180 graus. Então, logo, o valor de T é igual ao valor de X e ao valor de Y. Tá vendo? Quando você montar o quebra-cabeça, você vai ver que T equivale a X mais Y. Então, conclui-se o quê? Que o ângulo externo, para você encontrar a medida do ângulo externo, você vai somar
os ângulos, a medida dos ângulos não adjacentes. O que são não adjacentes? Que estão do lado oposto de T. Aqui é o ângulo adjacente, Z, e aqui são não adjacentes, não estão no mesmo local. Então, se eu quero saber o valor de T, eu somo X e Y. Encontra T. Vamos ver aí o exemplo. Aqui um exemplo para vocês. Aí aqui eu tenho 105. É o ângulo externo. E eu tenho dois ângulos internos, 4x, que é o ângulo A, e 3x, o ângulo B. Como é que eu vou encontrar o valor de x nesse triângulo? Eu vou colocar aqui 4x mais 3x, são os ângulos não adjacentes a 105. Então, somando esse com esse, vai dar o ângulo externo 105 graus. Aí você vai juntar aqui. 4 mais 3, 7. 7x igual a 105. X é igual a 105 graus dividido por 7. X é igual a 1, dá 5, dá 15 graus. Então, quem é o valor de x? 15 graus. Certo? Então, nós temos aqui. Vamos agora verificar se realmente esses ângulos não adjacentes dá 105. Eu vou pegar 4 vezes x. Então, 4 vezes 15. 4 vezes 15 vai dar aqui 60 graus. Certo? 4 vezes 15, 60. 3 vezes 15 vai dar 45 graus. Se você somar 60 mais 45, forma 105 o ângulo externo. Verificando. Novamente, eu quero encontrar o valor de x. Somei, toda vez que eu tiver um ângulo externo, somo os ângulos não adjacentes ao externo, igual a ele. Esses dois ângulos é igual a 105. Aí eu vou pegar. Somos 2, 7x, 105 por 7 deu 15. Verificando. 4 vezes 15, 60. 3 vezes 15, 45. Quando você somar 45 com 60, forma esse ângulo externo 105. Então, toda vez que você quiser encontrar o valor de um ângulo externo de qualquer triângulo, você soma os lados não adjacentes, ok? Se você pode também verificar, eu posso fazer isso aqui, dar outro exemplo aqui para vocês, fazer um prolongamento e colocar x. Se eu coloco x, aqui o ângulo A, eu coloco 40. Aqui o ângulo B, eu coloco 80 graus. Aí eu tenho, quanto mede x? Aí eu vou somar. X é igual à soma dos não adjacentes. 40 mais 80 graus. X vai dar 120 graus. Se você somar esses dois, resulta em x, certo? Então aí, todo ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Está lá do outro lado. Do mesmo lado a gente chama adjacente, do outro lado não adjacentes. Ok? Apaga. Seguir adiante. Aí nós temos a última parte que nós chamamos de congruência de triângulos. A palavra congruência quer dizer triângulos congruentes são chamados de triângulos que têm a mesma medida, eles são iguais. Toda e qualquer congruência em matemática quer dizer são iguais. Então aí, os triângulos aí são congruentes. Eu coloquei aqui para vocês dois triângulos. Esses triângulos desenhados, eles são congruentes. Por quê? Porque eles têm os lados iguais, 3, 3, 5, 5. 4 e 4 centímetros. Então, esse triângulo A, B e C é congruente a R, S, T, porque ele tem lados iguais e ângulos correspondentes iguais. O A é igual a R, tá vendo? A correspondência do ângulo. O ângulo B é igual ao ângulo S. O ângulo C é igual ao ângulo T. Então, eu já desenhei dois triângulos para vocês verem os casos aí de congruência. Aí eu coloquei o triângulo A, B e C é congruente ao triângulo R, S, T. Então, aqui nós temos esse sinalzinho em matemática. Se tiver dois pontinhos só, a gente diz igual. Os três a gente chama de congruência. Toda vez que vocês forem representar congruência, representa com esse
sinalzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse sinalzinho aqui que representa a congruência. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo RST. Aqui nós temos o triângulo lá, ABC, é congruente ao triângulo RST. Por quê? Porque os segmentos AB é congruente a RS e o ângulo A é congruente a R. O segmento BC é congruente a ST e o ângulo B é congruente ao ângulo S, tem a mesma medida. CA, o segmento CA, é congruente ao segmento TR, no triângulo anterior, e C, o ângulo C, é congruente ao ângulo T. Então, aí nós temos os casos de congruência. Toda vez que vocês tiverem dois triângulos, vocês podem dizer qual é o caso de congruência. Lá no livro, na atividade, vai perguntar para vocês. Indique o caso de congruência. O caso são esses, ó. L, L, L. É o primeiro caso. Então, aqui, como é que eu vou indicar esse primeiro caso de congruência? L, L, L. Aqui, L, A, L. A, L, A. L, A e esse Ozinho. Então, aqui eu lembro. Lado, lado, lado. Ele é congruente quando ele tiver três lados iguais. Ele pode ser congruente quando ele tiver um lado, um ângulo e um lado igual. Aqui, ele tiver um ângulo, um lado e outro ângulo igual. Aqui, lado, o ângulo e o ângulo. Aqui eu coloquei aqui esse caso. Eu tenho dois triângulos, aí nesses dois triângulos eu indiquei um ponto para esse lado igual a esse. 2 pontos e 2 pontos. Aí eu não marquei ângulo nenhum. Aí eu pergunto para vocês, qual é o caso de congruência desses dois triângulos? Aí você só vai representar. Como você só tem lado, você vai representar que o caso de congruência aqui é lado, primeiro lado, lado, que é o segundo lado, e lado. Pronto, a representação só é essa. Caso de congruência, eles são congruentes porque ele tem 3 lados de mesma medida. Então, aí fica o nosso primeiro caso de congruência. O segundo caso, eu tenho aqui 2 triângulos desenhados. Eles são congruentes. Então, aqui eu vou colocar o lado, tá vendo? Eu tenho esse lado igual a esse. Qual é o caso? Lado. Aqui eu tenho a medida aqui, que é a medida do ângulo. E aqui eu tenho a medida 2 pontinhos, que são os outros 2 lados. Então, qual é o caso de congruência aí? Lado, ângulo e lado. O outro caso. Aqui nós temos 2 ângulos e o lado comum esses ângulos. Qual é esse outro caso de congruência? Aqui eu já tenho, ó, 2 ângulos e um lado. Então, eu vou começar aqui, ó, ângulo, começou aqui no início, lado e aqui ângulo, ó. Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, nós temos esse caso aqui. Ângulo, lado e ângulo. E aqui nós temos o último caso. Esse aqui, ó. Esse caso de congruência aqui. Aonde eu comecei em ângulo. E aqui ângulo. Não pode ter um caso ângulo e ângulo. Então, primeiro eu vou colocar o lado. Então, aqui eu tenho o lado. Agora aqui eu tenho o ângulo, depois do lado, e aqui eu tenho outro ângulo. Só que esse ângulo é aquele do ozinho. O que quer dizer esse ozinho? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Ó. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, quando pedir para vocês, represente os casos de congruência. Não precisa fazer cálculo nenhum. Só é colocar lado, lado, lado. Se tiver 3 lados. Lado, ângulo e lado. Certo? Aqui, ângulo, lado e ângulo. E lado, ângulo e ângulo oposto. Só esses são os casos de congruência de triângulo quando vocês forem classificar esses triângulos, certo? Aí nós temos, pode continuar. Aí nós temos aqui, se eu tenho um triângulo, eu quero saber, todo triângulo congruente, ele tem o mesmo perímetro. O que quer dizer perímetro? Perímetro quer dizer
a soma de todos os seus lados, dos segmentos, certo? Então, todo e qualquer triângulo, ele foi congruente, ele tem o mesmo perímetro e ele tem a mesma área. Aí eu quero colocar aqui para vocês 2 exemplos. Ó, vou colocar aqui esse exemplo aqui. Quero colocar 2 triângulos aqui. A, B, C, E, F e G. Aqui eu vou colocar 3x, aqui eu vou colocar 21, aqui eu coloco 24, aqui eu vou colocar 2y menos 5. E a letra A. Na letra B, vou colocar outro triângulo. Eu vou colocar aqui D, A, C. 11, 3y mais 1, 2x e 6. Pronto. Aí eu tenho 2 triângulos para a gente trabalhar com os casos de congruência. De repente vocês encontram esse cálculo. Aí diz lá, calcule o valor de x e y, sendo esses 2 triângulos congruentes. Então, aqui eu tenho o triângulo A, ó, o triângulo A, B, C, é congruente ao triângulo E, F, G. Vou colocar aqui. Congruente ao triângulo E, F, G. Pronto. Então, eu já estou dizendo que esses triângulos são congruentes. Eles são iguais em medidas de lados, medidas de ângulos. Ok? Então, eu quero calcular o valor de x e o valor de y. Como é que eu vou proceder? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou pegar nesse primeiro triângulo, eu vou colocar o valor de x. X, aqui eu disse, marquei. Esse segmento é igual a esse. Coloquei o pontinho para indicar que eles são iguais. Então, você vai pegar 3x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 3. X é igual a 8. Então, o valor de x, 8 centímetros. Certo? Agora, quem é o valor de y? Y está aqui. Aqui tem 21. Esse lado eu indiquei com 2 medidazinhas para indicar que eles são iguais. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui para encontrar o valor de y. Eu vou igualar 2y menos 5 é igual a 21. 2y é igual a 21, o menos passa mais, 5. 2y é igual a 26 e y é igual a 26 dividido por 2, que y é igual a 13 centímetros. Então, nós trabalhamos aí com esse triângulo. Quem é o valor de x? 8 centímetros. Quem é o valor de y? 13 centímetros. Se você verificar, você vai pegar, ó, 3 vezes 8, né, vai dar 24. 24 é igual a 24. Se você colocar aqui 2 vezes 13, 26. 26 menos 5 vai dar 21. 21 igual a 21. Aqui nós temos esse outro caso aqui. Os triângulos são congruentes. Então, eu vou indicar aqui que o triângulo A, aqui é B, A, B e D, congruente ao triângulo B, C e D. Eles são congruentes. Esses 2 triângulos aqui, que eu formei, ó, A, B e D. E B, C e D. Como é que eu vou encontrar o valor de x? Eu vou igualar aqui, ó. 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, 3 centímetros. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. 6 é igual a 6, verificando. Aqui nós temos o valor de y. 2y mais 1 é igual a essa medida. Igual a medida 11. 2y é igual a 11 menos 1. 2y é igual a 10 e y fica 10 dividido por 2, dá 5 centímetros. Verificando,
2 vezes 5, 10. 10 mais 1, aqui vai dar 11, que é igual a 11, certo? Então, toda vez que você tiver o caso de congruência, você iguala os lados e resolve para encontrar o valor de x e o valor de y, ok? Então, aí está concluído o nosso 8º capítulo do livro e eu quero que vocês estudem, né, façam um mapa conceitual do capítulo, depois vocês resolvem os exercícios, agora é com vocês, tá certo? Então, bom trabalho e um cheiro da prova. Bom dia para vocês.